Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre neocolonialismo na Ásia. Fica com a gente, chama a vinheta! Colonização da Índia. A gente vai começar a trabalhar o neocolonialismo na Ásia. Na semana passada a gente falou sobre o neocolonialismo na África. E agora a gente vai ver alguns casos pontuais na Ásia, que é o caso da Índia, é o caso da China, e vamos ver o que aconteceu com o Japão também nessa mesma época. Bom, no caso da Índia, quem foi que colonizou a Índia? A Índia foi colonizada pelos ingleses. E essa colonização, ela foi desenvolvida em que sentido, né? Essa colonização, ela foi desenvolvida tanto na esfera econômica quanto na esfera territorial. Por isso que a gente vai dizer que nós temos os dois tipos de domínio nesse processo colonizador da Índia. Inicialmente, vários daqueles territórios indianos, eles eram protetorados da Inglaterra, dos ingleses. Tá? O protetorado é uma área que está sob influência de um outro país, mas ela conserva um governo próprio. Tá? Então, vários desses territórios eram protetorados dos britânicos. Nessa fase aí dos protetorados, nós já tínhamos uma presença, então, inglesa nesses territórios indianos, e essa presença inglesa foi favorecida pelo quê? Ela foi favorecida por alguns aspectos importantes, né? O primeiro deles foi o apoio dos próprios cipaios, né? Quem eram os cipaios? Os cipaios eram indianos que eram treinados pelos próprios britânicos. Eles faziam parte do contingente militar dos ingleses dentro da Índia. Então nós temos uma presença inglesa no território indiano. Dentro desse contingente militar, nós temos uma parcela dos soldados que são britânicos realmente, e nós temos uma outra parcela de soldados que são cipaios. São indianos que foram treinados pelos próprios ingleses e que trabalham ali no território indiano como contingente militar. Além disso, os britânicos também tiveram o apoio dos príncipes, tiveram o apoio dos grandes proprietários, dos latifundiários, dos proprietários rurais ali da Índia naquele momento. E esse apoio, né, dos cipaios, esse apoio dos latifundiários, dos fazendeiros e dos príncipes também foi muito importante. Por quê? Porque o príncipe indiano, ele recebia apoio militar e financeiro dos ingleses. E ele conseguia, com isso, permanecer no poder. Em contrapartida, ele favorecia essa dominação britânica com políticas econômicas que abriam o território indiano para os produtos ingleses, para os produtos da indústria têxtil inglesa. Qual o resultado disso? Bom, o resultado disso vai ser também um processo de domínio econômico. Por que a gente vai dizer que vai haver um domínio econômico? Porque essa presença inglesa no território da Índia, ela vai simplesmente desestabilizar a indústria têxtil indiana. Os indianos tinham uma indústria têxtil, né, que caminhava, né, tinha lá a estrutura mínima deles, econômica. Mas o que aconteceu? O que aconteceu foi que, com essa entrada dos tecidos ingleses no mercado indiano, eles não conseguiram mais vencer essa concorrência. E aí, nessa concorrência entre os tecidos ingleses e os tecidos indianos, os tecidos ingleses venceram e a indústria têxtil indiana foi completamente comprometida. Ela acabou entrando num processo de crise e isso desestabilizou a economia ali na Índia naquele momento. Então eu tenho um domínio econômico se estabelecendo, eu tenho um domínio territorial através do regime de protetorados, que vai depois evoluir para uma outra forma de dominação, porque a Índia não vai ficar, os territórios indianos não vão ficar somente como protetorados, mas depois a Índia vai virar um vice-reinado da Inglaterra, a gente vai já ver isso. Bom, como é que a Índia reagiu a tudo isso? Como é que a população indiana reagiu a esse processo de dominação? Não só econômica, como também territorial. Eles fizeram uma revolta. E a revolta que eles fizeram ali na Índia ficou conhecida como a revolta dos cipaios. Quais foram os fatores que contribuíram para a ocorrência dessa revolta dos cipaios? Tá? Primeiro fator que a gente pode dizer que consideravelmente influiu nessa questão aí da revolta dos cipaios foi a questão da ocidentalização da Índia, tá? Que os indianos estavam extremamente insatisfeitos. Então existe um primeiro problema aqui, que é a questão da ocidentalização da Índia.
Tá? Essa ocidentalização, ela é um problema por quê? Porque a Índia naquele momento tem duas grandes religiões, o hinduísmo e o islamismo. E ambas as religiões têm um arcabouço cultural muito forte, né? Costumes, práticas, regras, etc. Quando os europeus chegam com os seus costumes, quando eles chegam com os seus missionários, né? Trazendo o cristianismo para o território indiano, isso é um problema na visão de muitos desses indianos, né? Além disso, eles se incomodam com essa questão da língua, da obrigatoriedade do inglês nas escolas, né? Isso também vai ser um problema ali no processo de dominação da Índia, nesse cenário de ocidentalização, né? Eles vão se incomodar com a presença dos missionários, vão se incomodar com a questão da língua inglesa. As elites indianas, elas vão se incomodar com as mudanças que estão acontecendo nos costumes do país, né? Esse processo de entrada europeia gera um impacto cultural e as elites mais conservadoras, elas não gostam disso, né? Elas vão reagir, vão resistir a isso. Então esse cenário de ocidentalização é um dos pontos que a gente pode dizer que vai contribuir para que essa população comece a ficar insatisfeita, e essa insatisfação vai acabar depois resultando na revolta dos cipaios. Mas o que alguns autores dizem que teria sido assim o estopim para a ocorrência da revolta dos cipaios? O estopim para a ocorrência da revolta dos cipaios seria a chamada doutrina da prescrição ou vacância. Doutrina da prescrição ou vacância. Isso aqui teria sido definidor para essa questão da ocorrência da revolta dos cipaios. E o que seria essa doutrina da prescrição ou vacância? A doutrina da prescrição ou vacância, ela postulava o seguinte: que todas as vezes que um território indiano perdesse o seu líder, o seu príncipe, sem deixar um herdeiro, esse território indiano passaria diretamente para ser uma possessão britânica, né? Então, todas as vezes, morreu o príncipe indiano, morreu o líder indiano, não deixou herdeiro, aquele território passa imediatamente para o domínio britânico, tá? Diferente do regime naquele momento que estava em vigor, que era o regime de protetorado, né? No protetorado você está sob influência daquele país, mas você tem um governo local, você tem um governo próprio, tá? Agora, aqui não, aqui passaria direto para ser uma possessão britânica, e isso acaba gerando uma insatisfação muito grande na população, setores da população, que vão acabar contribuindo para a ocorrência da revolta. Além disso, nós temos uma outra situação ali na Índia, que é a questão agrária, né? Nós temos aqui dentro desse cenário de conflito, nós temos uma questão agrária que está posta ali, né? Que questão agrária é essa? Nós temos uma grande massa de camponeses ali na Índia que vivem despossuídos, explorados pelos latifundiários, muitos deles passando fome, muitos deles sem perspectivas. Então, quer dizer, existe uma grande massa camponesa que precisa de solução para a questão agrária, né? Precisa de solução para essa situação. Então, por isso, eu tenho também um fator de conflito, de tensão social, que está posto ali na Índia, nesse momento que está acontecendo a revolta dos cipaios. E como se não bastasse, ainda tem a questão religiosa, né? Porque ali as duas religiões entram em conflito, o hinduísmo e o islamismo, né? São religiões que estão em conflito nesse cenário aí da revolta dos cipaios. Resultado, por tudo isso, a Índia entrou em guerra e essa guerra ficou conhecida como a revolta dos cipaios, tá? Quando a revolta dos cipaios estourou, o que os britânicos fizeram, né? O que os ingleses fizeram quando a revolta dos cipaios estourou? Quando a revolta dos cipaios estourou, os ingleses tomaram todas as providências possíveis e imagináveis para manter o domínio sobre a Índia. Eles não podiam perder o domínio sobre a Índia de jeito nenhum, né? Eles vão tomar várias providências para manter esse domínio. Quais foram as providências? Primeiro, vamos reprimir violentamente essa galera, né? Vamos reprimir violentamente essa galera. Por quê? Porque a Índia é extremamente importante e a gente não pode perder a Índia. Vamos fazer uma repressão militar a essa revolta dos cipaios. Segunda providência, importantíssima. Vamos diminuir essa questão da desproporcionalidade entre soldados britânicos e soldados cipaios. Por quê? Porque os ingleses tinham 280 mil soldados ali na Índia. Desses 280 mil soldados, 46 mil eram britânicos e o resto eram cipaios. Ou seja, soldados indianos treinados pelos próprios ingleses.
Então, quando estourou a revolta, o que os ingleses decidiram fazer? Vamos diminuir o número de cipaios e vamos aumentar o número de soldados britânicos. Né? Porque não adianta de ficar treinando essa galera para depois essa galera se rebelar contra a gente. Né? Então, vamos diminuir e vamos tentar equilibrar essa questão da proporcionalidade. Além disso, vão acabar com essa doutrina da prescrição ou vacância, né, que é um dos fatores considerado um dos mais emblemáticos para que a revolta estourasse. E vamos também aumentar o nosso apoio militar e financeiro para os príncipes indianos. Por quê? Porque o jogo era esse. Os ingleses ajudavam os príncipes indianos, né, apoiando na questão militar, apoiando na questão financeira, para que esses príncipes permanecessem no poder, e os príncipes, por sua vez, ajudavam os ingleses a estabelecer o domínio deles econômico e os seus interesses ali na Índia. Né? Então, qual é a próxima providência? Vamos apoiar os príncipes, vamos dar mais apoio militar, mais apoio financeiro, para manter os nossos príncipes aliados no poder ali na Índia. E, por último, os ingleses decidiram transformar a Índia num vice-reinado e decidiram fazer a coroação da Rainha Vitória como imperatriz da Índia. Tá? Então a Índia agora está oficialmente sob domínio britânico. Ela é um território dos ingleses, ela é um vice-reinado, tá, da Grã-Bretanha, e a própria Rainha Vitória é a imperatriz da Índia. Tá? Então, tudo isso eles fizeram nesse processo de desfecho ali da revolta dos cipaios, tomando as providências para não perder a Índia de jeito nenhum. E por que eles não podiam perder a Índia? O que a Índia tinha de interessante para os britânicos, que os britânicos fizeram tanta questão de manter a Índia? Né? A gente costuma dizer que a Índia ela era a galinha dos ovos de ouro da Inglaterra, né? Eu já digo que ela era a mucura dos ovos de ouro, né? Porque a mucura é mais importante que uma galinha, não é isso? Então ela é uma mucura dos ovos de ouro da Inglaterra. Por que a Índia é a mucura dos ovos de ouro da Inglaterra? Porque é lá na Índia que os ingleses adquiriam o quê? O algodão, o chá, o trigo e principalmente o ópio. E o que é o ópio? O ópio é uma droga, né? Com um efeito alucinógeno, extraído das papoulas, né, que os ingleses adquiriam lá na Índia, mas eles vendiam para quem? Eles vendiam para a China, né, e deixavam os chineses tonight, né, os chineses viciados tonight lá, né, ingerindo ali, inalando o ópio. Tá? Então o ópio era adquirido na Índia, era muito importante. Além disso, as minas de ferro da Índia, as minas de carvão e os empréstimos. Os banqueiros britânicos emprestavam dinheiro para os indianos, financiavam as obras que eram realizadas ali na Índia, financiavam inclusive a compra dos produtos ingleses e cobravam juros em cima disso. Então os banqueiros ingleses não estavam de brincadeira, eles lucravam e lucravam muito com a exploração da Índia. Por isso que eles não podiam perder a Índia de jeito nenhum. Resultado disso, a Índia se ferrou, né? Porque no final da revolta dos cipaios, eles acabaram realmente derrotados e aquele domínio da Índia continuou estabelecido. Aqui a gente tem algumas imagens, né, da fome na Índia. Em algumas regiões da Índia, o pessoal passando fome, passando o maior perrengue. Aqui são áreas da Índia onde nós tivemos grande número de mortes, né? 1,5 milhão de mortes aqui, 4,5 milhões de mortes aqui, 2 milhões aqui, 1 milhão, 5 milhões, ou seja, várias áreas da Índia onde as pessoas morreram de fome e foi na casa dos milhões. Tá? Para você ver o nível de crise que os indianos vivenciaram nesse momento, quando eles eram um território colonial dos britânicos. Aqui nós temos a Rainha Vitória em charge da época, a Rainha Vitória de novo e a Rainha Vitória em foto. Tá? A Rainha Vitória tem eu comecei uma série no canal sobre ela, já fiz 2 capítulos. Tá? Você que quer conhecer mais sobre a Rainha Vitória, acesse lá Mulheres Poderosas, é a série, e tem a história da Rainha Vitória. Aqui o indiano, né, fazendo a pedicure dele, ó, o britânico, né? O indiano fazendo a pedicure do britânico, e o outro indiano aqui é o ar-condicionado do britânico. Não é isso? Ou seja, os indianos servindo os colonizadores. E aqui é a segregação social que existia na Índia. Os indianos eram proibidos de frequentar os clubes, os teatros, os cinemas, os restaurantes. Eles não podiam entrar em algumas casas particulares. Existia naquela Índia colonial uma espécie de apartheid, tá? Onde os indianos não podiam frequentar os mesmos lugares que os ingleses. E isso era bem usual nesse processo colonizador. Por isso que a Índia realmente comeu o pão que o cão amassou e a mucura cuspiu.
tá? Quer assistir a continuação dessa aula? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar o restante da aula e mais uma lista de exercícios para você treinar, além de um vídeo comentando cada uma das respostas. É muita coisa boa que está aqui te esperando. Tem história geral, tem história do Brasil, história da Amazônia, história para concursos, tem muita coisa boa. Vem para cá, digita www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Tô te esperando, até a próxima, tchau!